Você tem buscado a Deus? Você tem procurado a Deus e como você tem o procurado? Como você tem se apresentado diante de Deus? A Bíblia nos ensina, e de começo ao fim, que nós devemos buscar a Deus em primeiro de tudo na nossa vida. Amar a Deus acima de quaisquer coisas, negócios, acima de qualquer um deste mundo, por maior que seja o seu amor por um familiar que você tenha, você deve buscar primeiro a Deus. E fazendo uma breve reflexão e também uma pequena introdução, passamos nos últimos anos, para quem acompanha essa mensagem, nós estamos no ano 2022 e o mês é o mês de junho. Hoje é dia 14, precisamente, para quem acompanha aqui de modo ao vivo, mas essa mensagem ela fica salva aí nas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar assim quando Deus permitir. E foram anos, os últimos 2 para 3 anos, foram anos pesadíssimos, anos difíceis em todos os sentidos e principalmente para a vida, Pensávamos nós, posso dizer talvez um pensamento que tenho, que talvez você também tinha o mesmo, ou talvez um pensamento que você não tinha, mas você ouviu falar. Pensávamos que em uma grande catástrofe, uma grande dificuldade que o mundo todo passou, pensávamos que as pessoas se voltariam a buscar a Deus por conta do grande aperto que passamos, principalmente no que diz respeito à saúde. Aí vem tantas outras coisas, Minha mãe falava, se a gente tiver saúde, o resto não tem pressa, Você tem saúde, você tem força, você tem vigor para trabalhar, para recomeçar tudo de novo. Você começa. Agora, quando não tem saúde, E quando não tem, por exemplo, nós tivemos tempos de reclusões que fomos obrigados a ficar dentro de casa. Quanta coisa aconteceu. Não quero nem levantar defuntos, Não quero levantar essas polêmicas. Mas pensara eu, e acredito que talvez seja a ideia de muitos cristãos e também não cristãos, que nesse período, quando terminasse esse período horrível, dessa catástrofe da saúde, nós veríamos muitas pessoas querendo mais de Deus, querendo se aproximar, querendo ter um contato com Deus, ter uma experiência, ou até para poder agradecer, uma vida de gratidão. Diz o livro de Tessalonicenses, capítulo 5, 18, em tudo dai graças, tudo dá graça, dê graças a Deus. E infelizmente, digo isso para você, olhando para um cenário caótico ao que se diz respeito àqueles que deveriam estar regozijando. Regozijar-se é estar tendo alegria sobre alegria. Por quê, pastor? Porque a gente vê que as pessoas que andavam dizendo que andavam com Deus têm se afastado de Deus. Muitos tinham a desculpa, pandemia, não posso sair de casa, agora a gente tem que evitar o contato, e eu entendo isso claramente. A gente tem que entender que existem coisas que devem sim serem feitas, obedecendo a lei dos homens e a lei de Deus, acatando as lideranças do mundo todo, Nós devemos acatar essas lideranças. Mas o que mais marca aqui na mensagem que eu vou trazer a você é que o ensinamento básico, o simples, sabe? Já viu falar naquele ensinamento arroz com feijão? Aquilo que não falta no prato, aquilo que não pode faltar, é o que está faltando. Está faltando o arroz e o feijão, está faltando o básico. Quando eu falo arroz e feijão, não é o alimento, propriamente os grãos, mas tem faltado o básico do que o Senhor ensinou. E isso nos faz ver, notar que quanto mais o tempo passa, mais a frieza espiritual, a frieza emocional, dos sentimentos, a falta do afeto natural, mais ela vai arrancando de nós a simplicidade do Evangelho.
Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 6, 33, passa para você a referência, diz assim, versículo 33, vou ler o 33 e o 34 também. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falava isso aqui porque ele estava explicando para as pessoas do tesouro do céu. Ele falava, gente, ajuntem tesouros no céu. Vocês estão procurando somente os tesouros físicos. É bom trabalhar, é bom ter dinheiro na conta, é bom você ter condição para ter teu carro, tua casa. É tudo ótimo, você poder comer do bom e do melhor. Louvado seja Deus por todos esses benefícios que Deus tem nos dado. E diga-se de passagem, a Bíblia fala com clareza, busque primeiro a Deus. Em tudo que você for fazer, a primeira coisa que você faz é coloque Deus à frente daquilo que você vai fazer. E ele deixa aqui como uma vírgula, mas eu entendo que é tudo junto. Buscar a Deus já te faz andar na justiça de Deus. Mas ele fala, e buscai também a sua justiça. O reino de Deus, não tem como você buscar o reino de Deus vivendo injustiça. O que é injustiça? A justiça de Deus nos faz perdoar, nos faz amar, nos faz olhar para o próximo, entender que por mais que ele esteja falho, por mais que ela esteja errante, o Senhor tem misericórdia dessa pessoa. Nós estamos orando, intercedendo, pedindo que a graça de Deus se manifeste para que essa pessoa tenha seus olhos abertos e ela enxergue o que Deus está mostrando a ela. Por sua vez, nós que andamos na justiça de Deus, queremos o reino de Deus, nós vamos deixar todas as outras coisas para seguir aquilo que Jesus nos deu como direção. Por isso ele fala, primeiro é buscar a Deus, sua justiça, e quaisquer outras coisas que você precisar ou necessitar, Deus vai acrescentar. Quer dizer, não é uma coisa que você tenha obrigação em ter para você realmente ser feliz, mas Deus acrescenta. Deus acrescenta aquilo que você precisa, aquilo que é um desejo seu, mesmo sendo talvez para você, na sua concepção, naquilo que você pensa ser o primordial, o que vem primeiro. Mas para Deus ele está deixando claro, olha, busque primeiro o reino de Deus. Isso me faz chamar a atenção a oração, a vir à igreja, né? Estar na igreja, ter uma congregação, ter um pastor. E eu digo assim para você, sou pregador do Evangelho, eu, se possível, convido você, venha à nossa igreja, venha congregar conosco, venha participar, conhecer Jesus pela palavra de Deus, congregar, estar junto, né, em unidade na igreja. Mas se você fala, pastor, eu não posso ir na sua igreja, eu vou perto da minha igreja, aqui, perto da minha casa, melhor dizendo, se você realmente entende que ali o Evangelho é pregado, vá nessa igreja, busque a Deus. Agora, a pessoa tem vergonha de ir para a igreja. Tem pessoas que estão dizendo, não estou indo por causa que a gente tem que ficar escondido, né? Tem que se cuidar, eu quero viver. Tem gente que parou, estacionou a sua vida porque você deixou de buscar a Deus. Você estacionou a fé que você tinha em seu coração porque Deus ficou esquecido de você. Deus ficou abandonado, Deus ficou desprezado pela sua vida. Quando você olha para esses versículos, eu fico pensando, quanta gente desprezou o Senhor, sabendo disso aqui. O Senhor Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus. Ele não fala, busque saúde. Ele não fala, busque ter um carro novo, uma casa nova. Lembrando que tudo isso será acrescentado se eu buscar primeiro a Deus e a sua justiça. Andar como Jesus andou. Falar como Jesus falou. A minha postura, a nossa postura perante as coisas desta vida devem ser de acordo com as práticas e ensinamentos dos evangelhos de Jesus. Por isso ele termina dizendo no 34, agora vai o versículo 34 também, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Todos os dias vão ter batalhas. Todos os dias vão ter pleitos, lutas para a gente enfrentar.
Todo dia tem uma situação adversa que você não esperava. Todos os dias aparecem situações. E ele diz, não fique inquieto por isso, porque o dia de amanhã, ele vai cuidar de amanhã. Amanhã é amanhã. Você nem sabe se lá você vai chegar. Mas o grande problema é, Deus está sendo buscado por você. Ou você se afastou de Deus com a desculpa da pandemia, com a desculpa da distância da igreja? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você se afastou da igreja? Se afastou das obras de Deus? Se afastou da congregação? Mas e o teu quarto? Jesus disse, entra na porta do teu quarto e invoque o meu nome. Clama a mim, diz Jeremias, e responder-te-ei. Clame ao Senhor no oculto, onde ninguém te vê. Adore ao Senhor, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas, infelizmente, você percebe que não é a igreja que você se afastou. Não é da igreja. Você não se afastou dos membros da igreja que você participava. Você não se afastou da Bíblia, da leitura. Você se afastou de Deus. Porque Deus já ficou em segundo plano para você. Segundo plano, eu estou sendo bonzinho. Tem algumas pessoas que Deus é o último do último do último. Deus nem está nos planos. Você nem cogita fazer a coisa certa. Você quer fazer as coisas do teu jeito. Mas Deus não está em nenhum dos planos. Deus está à frente. Nenhum dos seus planos. Aí ele fala em Isaías 55. Eu tenho pouco tempo, por isso eu vou ter que deixar aqui. Isaías 55, o versículo que eu vou ler ao 6. O Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer como homem nessa terra, nascer vindo, concebido, sem pecado, nascido da Virgem Maria, lembrando que Maria foi uma grande mulher de Deus. Mas depois ela viveu a sua vida, teve o casamento com o marido, teve seus filhos, E Deus abençoe que todos nós entendamos isso. Maria foi grande mulher de Deus, mas ela foi uma mulher que viveu em santidade. Não santa ela é. Mas enfim, não vou nem entrar nisso aqui para ninguém falar, pastor, o senhor está errado. Deus abençoe todas as pessoas. Mas olha o que Isaías disse aqui. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E ele termina, invocai-o enquanto está perto. Isso aqui me fez parar, eu já preguei isso aqui tantas vezes, mas enquanto meditava nisso aqui na madrugada de hoje, meditava nesse entendimento, eu falava, Deus, o que o Senhor quis dizer com buscar o Senhor enquanto se pode achar? Claro que a leitura de interpretação qualquer um pode entender. Buscar enquanto se pode achar, porque isso quer dizer que vai ter um tempo que muitos vão procurar e não vão achá-lo. Ele não se deixará encontrar por aqueles que o buscarem. Aí você nota que a Bíblia deixa clara, busque que ele está bem perto de você. Invoque ele está perto, esperando você clamar. Está esperando você andar nessa obediência da palavra. Mas o que é buscar enquanto está perto? Talvez você possa dizer, pastor, eu pequei, eu saí da presença de Deus. Eu olhei para as coisas do mundo, olhei para as práticas do mundo, me afeiçoei a elas. Gostei, pastor, olha, eu assisto o Senhor todos os dias. Amo as pregações do Senhor, do missionário, pastor Jaime, pastor Fernando, Pessoas que estão aí pregando o evangelho aqui, principalmente falam no Paraná, pastor Fernando falando todos os dias, 6 da manhã no Paraná na Graça, Pastor missionário Soares, todo mundo conhece o evangelho de Deus, que estes homens de Deus têm pregado. Você gosta de ouvir a palavra. Você gosta de dar atenção, você senta e fala, nossa, que gostoso é ouvir essa palavra. Que bom é ouvir esse recado. Mas ele está dizendo, você tem que procurar enquanto você pode achar. Vai chegar um momento da tua vida que você vai ver que a forma que você está conduzindo a sua vida por causa do erro que você cometeu, o pecado que você cometeu, a forma que aquilo aconteceu, não te afastou você só das pessoas,
Não promoveu só uma vergonha por causa do erro. Ah, pastor, infelizmente eu voltei a fumar. Infelizmente eu voltei a beber. Infelizmente eu voltei às drogas, eu voltei ao adultério. Voltei a uma vida promíscua. Estou pegando aquilo que não é meu. Pessoas que em outro momento estavam firmes com Jesus. Que tudo que ia fazer, Deus era primeiro. A pessoa recebia o pagamento, a primeira coisa que ela fazia era a primícia. A primeira coisa que eu faço, eu vou tirar meu dízimo, uma oferta para a obra de Deus, para agradecer o que Deus tem feito por mim, agradecer o sustento que Ele tem me dado. Quando você se assentava à mesa para tomar café, para almoçar, para jantar, a primeira coisa que você fazia era agradecer a Deus. Deus, obrigado por esse alimento. Você olhava para os seus filhos e falava, ô Jesus, como o Senhor foi bom comigo, olha que bênção, todos saudáveis, uns já até casaram, né? Te geraram netos para você. Você tem abastança de alegria em olhar para dentro da tua casa, de tudo que você queria um dia, hoje você tem. Tudo que você desejou, almejou, Deus preparou para que você tivesse, mas você esqueceu-se de Deus. Você afastou-se de Deus. E diga-se de passagem, tem gente que assiste sempre a palavra, ouve a palavra, mas não pratica o que está ouvindo. Faz de conta que Deus não está falando com ele. Eu gosto de ouvir a palavra, mas eu acho que não é bem assim. Eu busco a Deus do meu jeito. Eu busco a Deus dentro de casa, já está bom. Eu vou dizer para você, quantas pessoas no mundo inteiro queriam poder buscar a Deus com o tempo que você tem para buscar. O Senhor deixa tua esposa, toda semana tua esposa vai 2, 3 vezes à igreja e o Senhor não vai. E quando ela vai, o Senhor fala, ora por mim, viu? Ora por mim, porque eu estou precisando de oração, estou sentindo umas dores aqui nas cadeiras, estou precisando de uma oração, pede para o pastor orar. Mas você mesmo não vai, porque está se sentindo envergonhado. Você está olhando, talvez, procurando na internet, saber, quero saber, você digita desse jeito na internet, você digita assim, quais os pecados que está acontecendo na igreja tal. Você não quer mais saber de procurar as coisas para você crescer no Evangelho. Você só está procurando aquilo que vai fazer você ficar cada vez mais distante de Deus, não da igreja, mas de Deus. Deus está tão próximo, Deus está tão perto, mas você se faz de cego, como se você não o enxergasse. Tem pessoas que são, por exemplo, como Saul. Não estava programado, mas eu vou ler aqui com vocês. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15. Deixa eu só pegar o versículo aqui que me faz lembrar o pedido de Deus. Deus pediu para o Saul fazer algo. O versículo 1 primeiro eu vou ler. 1 Samuel, capítulo 15, 1 diz assim. Então disse Samuel para Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás tudo, desde o homem até a mulher, desde o menino de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Deus enviou o Saul a destruir essa cidade, esse povo e assim, eu quero deixar bem claro, para nós, para mim, para você, quando você estava andando com Deus lhe dava, você estava pertinho de Deus, estava buscando a Deus de verdade, quando você estava buscando o reino de Deus, quando você estava querendo agradar a Deus, fazer justiça de acordo com a palavra de Deus, perdoar quem pedir perdão, ter um coração sempre de prontidão, um coração como de criança, um coração obediente, quando você buscava a Deus, Deus falava, você fazia na hora, não pensava 2 vezes, você tomava a decisão, Deus mandou parar agora, você está destruindo o teu corpo, você está acabando com a tua saúde, corta esse cigarro, a pessoa cortava o cigarro. Corta essa bebida, a pessoa cortava a bebida.
Corta essa prática errada. Você está buscando a Deus onde Deus não está. Você cortava aquela prática. Tudo que Deus falava, a ignorância, o ódio, a raiva, a mágoa, Deus falava ao seu coração pela palavra e você entendia e na hora acatava. Mas de prontidão mesmo. Sabe aquela pessoa que está pertinho de Deus, que quer agradar a Deus de todo o coração? Que quer fazer realmente se cumprir o mandamento, né? Amar a Deus sobre quaisquer outras coisas, acima de qualquer entendimento. Só que o que está acontecendo com Saul ele está perto de Deus. Só que Saul, ele fez tantas coisas, tirou tanta coisa da sua vida, obedeceu em todos os sentidos. Só que chegou um momento agora que ele se acha o rei, se acha o melhor, se acha o bam. Ele se acha no direito de fazer o que Deus quer, mas do jeito dele. Tem gente assim, que hoje está andando com Deus do seu jeito. Não, eu busco a Deus assim, não, eu sou assim. Não tem que ouvir pastor nenhum, não tem que ouvir igreja nenhuma. A Bíblia diz, ovelha que anda sem pastor é ovelha desgarrada. Se você não tem um pastor, uma igreja, uma congregação para você congregar, se você não tem, quando eu digo não tem, não é porque você não possa, não é porque não exista esse local, é porque você não quer. Tem muitas pessoas, como eu disse, que queria ter o que você teve, viver o que você viveu na presença de Deus e nunca teve próximo de conhecer o Evangelho como você conheceu. Aí, de todo isso que eu li para você sobre Saul, lá no versículo, deixa eu pegar o versículo chave, versículo 8, olha o que diz aqui, 1 Samuel 15:8 agora. E tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a toda o povo destruiu a fio da espada, e Saul e o povo perdoaram Agag e os melhores das ovelhas, das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros, e o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, destruir totalmente. Quer dizer, buscou a Deus, né? Deus deu a direção, eles foram fazer o que Deus mandou, mas não fez como Deus mandou, fez em parte. Talvez você diga, não, do jeito que eu faço, eu estou buscando a Deus. Você está buscando a Deus, parabéns. Só que você está fazendo em parte, você não está cumprindo a palavra. Você não está colocando o reino de Deus em primeiro. Pastor, eu vou comprar um carro. Você colocou o reino de Deus em primeiro lugar? Pastor, mas eu vou comprar o carro, mas eu vou ter que deixar de ser dizimista, vou ter que deixar de ser ofertante, vou ter que deixar de comprar um móvel para minha casa, porque há uma necessidade grande, mas eu vou fazer isso primeiro. Você não buscou primeiro o reino. Pastor, olha, estou decidindo aí, vou separar da minha mulher, vou separar aqui, vou casar com uma mulher mais nova aí. Você não buscou primeiro o reino de Deus. Não, mas eu vou andar na palavra, vou fazer certinho, vou casar certinho na igreja. Você não buscou primeiro o reino de Deus. Primeiro você buscou o seu próprio querer. Porque as coisas boas aos olhos de Saul, eles trouxeram de volta. Por que não destruir as coisas boas aos seus olhos e trouxeram as ruins? Não que isso fosse certo, porque Deus falou que era para destruir tudo. Mas para a gente não se prolongar, imagine só, tem gente que está buscando a Deus, só que ela não está completando o que ela ouve de Deus. Ela faz as coisas pela metade. Tem mais um caso. Segundo Crônicas 25, já preguei aqui também para vocês, versículo 1 diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeoadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Tem muita gente que diz amar a Deus, mas você não entregou teu coração para o Senhor. Você não entregou os seus caminhos. Pastor, eu sou de Jesus, mas não fala daquela pessoa para mim que eu já fico nervoso. Olha, pastor, falar para mim daquela pessoa para mim, acabou o dia. Quer dizer, você não está buscando a Deus de coração inteiro. Porque o Senhor disse nas Beatitudes, lá em Mateus capítulo 5, Ele disse, quem der muita misericórdia, receberá no último dia também muita misericórdia. Reconhecendo que o homem falha em tantos sentidos,
reconhecendo que você falha tanto, mas você não consegue perdoar. Veja que comecei trazendo para você na introdução o recado de que depois de tanta coisa ruim que nós vemos nesse mundo, tantos indícios, tantas coisas que te fizessem realmente buscar a Deus, mas mesmo assim, você não tem buscado a Deus. Eu vou falar para você assim, você pode agora, nesse momento, por dentro, estar irado, você pode estar com raiva desse homem que fala com você. Você pode estar muito chateado e eu acredito que para algumas pessoas vai ser duro, porque o Davi disse no Salmo 23, ele falou isso. Eu vou ler para você, a gente sabe o Salmo 23, sempre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas olha o que ele diz aqui, versículo de número 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Eu quero dizer, o que nós temos que entender? Nós vamos transbordar, mas quem vai vencer os meus inimigos, e os inimigos não são as pessoas, mas sim os demônios, quem os vencerá é o próprio Deus. Ele vai me fazer transbordar, eu vou ser cheio de Deus. Mas você ainda está preso. A Bíblia fala no Salmo 141, a Bíblia fala que repreenda-me o justo. Repreenda-me. Quer dizer, tem muita gente sendo repreendida com justiça, porque Deus o quer fazer para você despertar. É como Jeremias 18 fala, o Senhor pega o vaso quebrado, amassa tudo e faz de novo. Talvez numa pregação você é amassado, Deus amassa você, mas para te fazer um vaso novo. Está na hora de você voltar a buscar a Deus em primeiro lugar. Deus, o meu dia de ir para a igreja tal dia é o dia que eu busco pela minha família, tal dia é o dia que eu busco pela minha cura, pela minha libertação, pela minha prosperidade. O dia que eu venho para adorar a Deus, encher-se do Espírito Santo, eu tenho que voltar a buscar a Deus de coração. Mas ele está dizendo, Isaías 55, 6, muitos têm Deus próximo dele, fácil de se encontrar, mas não está buscando a Deus. Busque-o enquanto ele está perto, porque vai chegar um momento que você note, vemos agora guerras acontecer, depois de tantas vidas ceifadas, estão fazendo guerra de novo. Por quê? Porque o homem não consegue entender que sem o Senhor Deus, sem Jesus, não há como você viver. Busque a Deus enquanto você o pode achar. Buscai primeiro as coisas do céu. Busque as coisas de Deus e os demais que você necessita e almeja e sonha, o Senhor te acrescentará. Que Deus fale mais ao seu coração. Amém?